O assédio moral, o assédio sexual não afeta só o servidor público, a servidora pública, ou o colaborador e colaboradora, no caso da iniciativa privada. É uma situação que atinge o estado emocional, a saúde, mas também a vida privada e até familiar das vítimas. No caso das mulheres, isso é ainda mais comum. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, mais de 50% delas em todo o mundo já sofreu algum tipo de assédio no exercício de suas funções. Mas o que exatamente é o assédio moral, o assédio sexual? E como reagir numa situação dessa? Esse é o tema do episódio de hoje do Conexão Justiça. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa. O Conexão Justiça é uma produção do Núcleo de Comunicação Institucional aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E para debater o tema de hoje, assédio moral e assédio sexual no ambiente de trabalho, a gente recebe aqui as nossas convidadas, a desembargadora Ildemar Meneguzzi de Carvalho, que é presidente da Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, ao assédio sexual e todas as formas de discriminação. O nome é comprido, mas tem uma sigla. É o CPAMAS, é isso? Isso. CPAMAS, então tá. E a Michele Meneguzzi também, que faz parte... Desculpa, Michele Ruggio. Perdão, Michele Ruggio, que faz parte também dessa comissão, bem importante aqui no nosso tribunal. E a professora Suzana Tolfo, que é professora da UFSC e já tem 16 anos aí de experiência nessa área, né? Eu vou começar perguntando para a professora como se define o assédio moral e o assédio sexual no ambiente de trabalho. Vamos fazer uma definição, porque muita gente em casa, eu acho que às vezes passa por essa situação, mas não consegue se identificar. O que é o assédio moral e o que é o assédio sexual? Realmente são problemas bastante difíceis, muitas vezes, se identificar e definir. O assédio moral ele é caracterizado por situações de constrangimento, humilhações e desqualificações, especialmente no exercício das atividades, embora o assédio sexual também implique em situações de constrangimento, né? Eles têm características, digamos, de base, de fundamento um pouco diferentes. O assédio moral ele é caracterizado de forma geral, né, por essas situações que envolvem degradação das situações de trabalho, perda de autonomia, isolamento, recusa de comunicação, atentados contra a dignidade, e à medida em que muitas vezes o assediador ou assediadores eles não conseguem o seu intento, ele vai chegando em graus até se concretizar na forma de determinadas violências físicas, violências sexuais, como o assédio sexual, além de outras situações mais explícitas de violência, né? Então, entendo que tanto o assédio sexual quanto o assédio moral, eles são violências. O assédio moral, ele é predominantemente violência psicológica, embora tenha situações de vias de fato ou de violências físicas, quando ele evolui. Ele inclui a possibilidade de ter o assédio sexual, que são as situações de constrangimento, mais de cunho sexual, seja por meio de insinuações, seja por meio de piadinhas, seja por meio de tentativas mais explícitas, né, as ditas investidas de cunho sexual, e que além da legislação de 2001, né, que já prevê o que é assédio sexual, mais especificamente relacionado ao trabalho, mais recentemente nós temos a legislação sobre importunação sexual, né? Eu refaço a pergunta também para as outras convidadas. O que então não seria assédio moral? A cobrança no trabalho, a produtividade, o chefe dizendo, olha, tem que produzir mais, olha, você está saindo para tomar cafezinho várias vezes. Isso chega a ser também assédio moral ou não? O assédio moral tem que ser alguma coisa específica. Pode falar, desembargadora. Francis, se me permite. É que a linha ela é bastante tênue. Né? Vamos por exemplos que eu creio que fica mais simples. Para o pessoal até se identificar assim, e de certa forma se reconhecer ou não na situação, né? Sim, o chefe, o juiz, vamos dizer assim, um desembargador, exigir
um determinado trabalho, uma determinada produtividade, né, que esteja dentro do limite normal de qualquer servidor, de qualquer pessoa, isso não se caracteriza como um assédio. Afinal de contas, nós estamos aqui trabalhando dentro do Poder Judiciário para trazer uma produtividade e uma resposta à nossa sociedade. Uhum. Mas, em contrapartida, se essa exigência de produtividade ela for assim no nível exagerado, né, isso pode sim caracterizar um assédio moral no trabalho. Por exemplo, a gente teve uma questão da pandemia agora, que várias situações tiveram que ser adequadas. O uso de máscara, exigência de tomar vacina para poder comparecer ao trabalho. Essas exigências, por parte do chefe, não se caracterizam como assédio, a princípio. Não, inicialmente não caracteriza. Uhum. Né? Até porque havia uma exigência da própria saúde, né? Porque nós temos que pensar não no bem individual, mas no bem coletivo. Uhum. Né? Então, isso não caracteriza um assédio. Uhum. Né? Se caracterizaria um assédio se fosse uma medida desnecessária e constrangedora. Exato, constrangedora para alguém e a pessoa, então, tivesse que obedecer essa exigência, né? Eu acho importante falar também que, às vezes, uma ação isolada, sozinha, ela não configura o assédio. Ela pode ser uma violência, mas não necessariamente assédio. Para configurar o assédio, é preciso que tenha uma continuidade, né? Durante um período do tempo. Não existe um tempo ali, 5 meses, 1 mês, 6 meses, vai depender muito de cada caso, mas ele precisa ser várias violências. Sistemática, tá. Exatamente, para poder configurar o assédio moral. Então, ele é um processo contínuo e reiterado. Okay. Né? Por exemplo, assim, o chefe grita com o funcionário, não é? Gritar já é uma coisa constrangedora, né? É uma coisa constrangedora, mas, de repente, naquele momento, o chefe estava de mau humor, estava com dor de cabeça, e ele não faz isso com uma intenção de prejudicar o seu subordinado, né? Mas, se há atos reiterados, né, desse comportamento agressivo, digamos assim, de gritar normalmente para que o servidor cumpra com o seu dever, sim. Isso caracteriza, sim, um assédio. Nós temos a comissão aqui no tribunal que trata desses casos. Como eles são tratados? Se o servidor passa por isso, qual canal que ele procura e de que forma ele é acompanhado para resolver essa situação quando é caracterizada como assédio? Via de regra, eles nos contatam ou por telefone, pelo WhatsApp, às vezes se conhece algum membro da comissão, porque quando a pessoa vai relatar um caso desse, geralmente ele tem medo, né, como a gente, de se expor. Então, acaba indo procurar alguém que ele se sinta confiante de início. Até porque a nossa comissão é bastante recente, então a gente teve alguns contatos nesse sentido, porque já conhecia algum membro da comissão e entrava em contato, olha, eu queria tirar uma dúvida, enfim. Pode fazer em anonimato? Às vezes as pessoas não querem falar. Ainda não. Mas também a gente tem os contatos de e-mail, né? A partir do momento que a mensagem chega para qualquer membro da comissão, o membro comunica a presidente, e aí a gente faz o acolhimento inicial para entender o que a pessoa está passando, o que ela está querendo, porque muitas vezes ela não está ali fazendo entrando em contato para fazer uma notícia de um assédio. Às vezes ela quer tirar uma dúvida, às vezes é um pedido de ajuda, então a gente faz todo aquele acolhimento para entender o que a pessoa está precisando, e aí depois verificar em reunião com a comissão, a gente relata para verificar quais são as providências que a gente precisa tomar, se é um auxílio para aquele servidor ou servidora, se de fato a gente vai precisar abrir com o processo de apuração da notícia para ver se de fato existe alguma situação de assédio. É um passo a passo. É um passo a passo. Professora, há um trabalho também parecido com o que a gente tem aqui no tribunal, no Poder Judiciário, no órgão que a senhora trabalha, é isso? Como é que é feito lá? Nós também temos diversos canais. Na UFSC, né? Na UFSC. Temos uma política definida, mas ainda não plenamente colocada em prática, né? Nós temos
também o Comitê de Ética Pública, né, onde as pessoas podem, lá nós chamamos de denúncia, né, de qualquer forma. Nós temos a Procuradoria, a Ouvidoria, né? Ou seja, tem vários canais que a pessoa pode né? procurar. Isso, o Ministério Público, por exemplo, né, é um órgão importante para, no caso de trabalhadores, poder, né, denunciar a situação ou tirar as dúvidas, porque eu acho que, como foi chamado a atenção aqui, é muito importante a gente pensar que às vezes as pessoas também confundem, né? Em muitos casos elas não denunciam porque tem medo, que é o que se chama da gestão pelo medo, né? Como existe muita pressão quando faz parte da própria cultura da organização ser assediadora, né? Ter muitos comportamentos negativos, muitas pressões para além, né, como foi chamado, da cobrança em relação ao exercício do cargo, da função, desqualificações ou exigências individualizadas sem nenhuma justificativa, que são diferentes, digamos, no meu caso, do que é em relação aos demais, né? Aí a gente tem uma clareza, mas muitas vezes são situações de conflito, né? E a pessoa vem dizendo, é possível que venha para a comissão, né? A gente já recebeu vários casos, a pessoa viveu um conflito com a chefia e teve uma situação eventual de desentendimento, né? Então isso pode ser muito traumático, ter uma série de decorrências, mas não necessariamente é uma situação de assédio moral. É um conflito mal resolvido, né? Ou é uma situação, por exemplo, de condições de trabalho que muda, como você falou, da situação de pandemia, né? Então, se é uma situação que toda a organização está passando, não é algo direcionado, desqualificador. Pode ser um problema, e é um problema ter más condições de trabalho, mas isso não configura uma situação de assédio moral. Por isso que é importante, então, o servidor ou o trabalhador procurar uma ajuda, no caso da comissão, para poder até esclarecer a situação, né? Sim, todos os canais que existam, eles são fundamentais, né? Até para criar uma cultura, né, de acolhimento, como aqui, né, está sendo colocado, da importância das comissões, bem por isso, assim, elas tanto vão poder contribuir para não criar problemas, né, com todas as questões de preocupação de sigilo, que as pessoas não sejam identificadas, de não criar situações no qual alguém seja injustamente denunciado, né? Certo. Assim como assegurar a pessoa que se percebe, mesmo que não seja um assédio, esse direito dela de tentar saber, identificar, afinal é um conflito, é um assédio, será que tem um cunho realmente sexual? Ou a pessoa, como dizem os jovens, é sem noção e ela faz algumas brincadeiras bobas com a maioria das pessoas? Ou não. Tem aquele chefe que é assim mesmo. Não, mas o chefe é assim mesmo, ele age assim, tem esse tipo de situação, às vezes, né? Às vezes tem, Mas é difícil também, às vezes, a pessoa identificar que ela... Às vezes ela procura a comissão para tirar uma dúvida, mas ela não imagina que é assédio. Né? Há uma dificuldade dela se identificar como uma vítima de assédio. No caso moral, sexual, acho que não tanto, mas o moral... porque o assédio moral ele é caracterizado por muitos ditos comportamentos negativos, né? Eu falei dos 4 principais que tendem a vir das situações ditas mais subjetivas, mais sutis, né, ou menos visíveis, que é o que se quer dizer, que é, por exemplo, retirar a autonomia de alguém no trabalho, né, algumas situações de pequenas mudanças e sugestões e coisas assim, algumas brincadeiras, né, que o outro diz que não gosta, mas que não fica muito claro exatamente o que está acontecendo. Então, isso cria muita confusão para quem passa pelas situações de assédio, porque ele não é muito diferente, né, de um risco químico. Um risco químico, né, você vai que lá é visível, e identifica, né, algo muito objetivo. O assédio, por ser caracterizado, então, por comportamentos negativos, por violências que são predominantemente psicológicas, é muito comum que a gente receba pessoas sofrendo muito, né, do ponto de vista da saúde mental, mas que elas não entendem exatamente o que está acontecendo com ela. Elas percebem um mal-estar, elas percebem que elas não têm mais vontade de voltar para aquele trabalho, até porque, por exemplo, se forem situações de brincadeira, né, sejam apelidos ou coisas assim, fica muito tênue, né, como a desembargadora falou, para você entender exatamente o que é uma brincadeira, o que é algo que te desqualifica, que te constrange
E às vezes você mesmo dizendo, olha, eu não gosto, eu não quero. Ah, mas é só uma brincadeira. Você é muito sensível, né? Então vem desqualificação em cima de desqualificação da pessoa, né? E como é psicológico, é importante que se enfatize que muitas vezes o problema ele deságua no trabalho, mas o conflito que a pessoa tem, ele não veio do trabalho. Por exemplo, a pessoa está passando por uma dificuldade pessoal na sua vida, seja com o marido, com filhos, né, com a própria família, ou teve um luto, perdeu uma pessoa muito querida, ou teve um luto simbólico. O que é um luto simbólico? Por exemplo, a pessoa mudou de cidade, mudou de função, né, e não elaborou esse luto simbólico. Não processou. Não processou, exatamente. Então, isso ficou dentro dela. É como se fôssemos colocando água dentro de um copo e a situação, ela fica ali dentro do copo. E daí vem mais uma situação, fica novamente dentro do copo. Até que vai chegar no momento que, por exemplo, está no trabalho e o chefe gritou, por exemplo, com a pessoa uma única vez e a pessoa sentiu-se desconfortável, sentiu-se assediada, mas isso pode ter sido uma falta de educação, né? Pode ter sido um comportamento totalmente inadequado, mas não um assédio. Só que a pessoa que está recebendo, ela pode estar fragilizada a tal ponto de não perceber que também o processo da vida dela não está seguindo, digamos assim, numa linha razoável. Há um desconforto. Mas por isso que é importante procurar ajuda, mesmo que não seja um caso de assédio moral, né? Sim, e para isso que existem as comissões agora, justamente para que haja uma aprimoração no trabalho e que se trabalhe na forma preventiva, né, para evitar um dano maior ao nosso servidor e a todas as pessoas que compõem o judiciário. Fazendo um parênteses aqui numa situação pessoal, né? Eu tenho amigos que são jornalistas, pessoas que têm bastante informação, têm bastante experiência, e um deles uma vez falou para mim que, olha, a gente entrevista pessoas, a gente conhece o assunto, a gente conhece especialistas, a gente está inteirado no assunto, sabe o que é o assédio moral, né? Mas eu vivi uma situação de assédio moral no trabalho, de uma chefia que mudava a escala, e ele se sentiu tão mal, eu não sabia que na prática isso era tão ruim. Mesmo a gente sabendo como funciona, sendo esclarecido, estando de certa forma, como ele falou, preparado emocionalmente para enfrentar algumas situações, quando se defronta, é que ali arrasou ele, se sentiu, olha, é uma coisa tão pesada, a gente se sente tão mal, né? Eu falo isso por ser uma pessoa que tem bastante conhecimento na área, que está habituado a entrevistar, tudo, e eles que isso afetou bastante ele ficou mal e teve que ir para até medicamento, assim, para poder dormir à noite, né? Imagino para pessoa que quer pegar de surpresa numa situação como essa, né? Agora, eu queria fazer uma observação. Sim. Que recentemente a OIT tem trazido a possibilidade de pensar assédio como sinônimo de violência e casos específicos, né? Mas que na nossa legislação, como está sendo colocado, o dano moral é a situação eventual, né? O entendimento que a gente tem em relação a essa questão é que a OIT fez, digamos, uma abertura, né, a partir da Convenção 190, que é a convenção que, digamos, procura, né, que os países pactuem, né, a extinção, a eliminação do assédio moral no trabalho, tenha deixado bastante aberta no sentido de conseguir contemplar as várias, né, parcerias. Mas o entendimento no Brasil e na maior parte dos locais continua sendo de que é um processo, né, porque as situações eventuais, né, em grande parte das vezes, elas não vão possibilitar justamente entender a diferença, né, que foi o que você perguntou antes sobre uma eventual, e os exemplos que foram muito bem dados aqui, sobre uma eventual situação de conflito, uma eventual situação onde alguém extrapola as boas relações interpessoais, e aí eu acho que também vai na direção do que você perguntou antes. Então, o que não é assédio, né, porque também senão a gente corre o risco de que é tudo,
né? E aí a gente sabe que esses temas acabam sendo desqualificados, infelizmente. Sim. A gente tem essa preocupação bastante Porque acaba grande. generalizando, né? Porque uma época se falava muito, né? Inclusive na televisão, e eu lembro de alguns colegas falando, inclusive no Fantástico, que tem que se tomar cuidado também para não tem que se tomar cuidado para enxergar muito bem quais são esses comportamentos e procurar prevenir para que eles não aconteçam, para que eles sejam geridos, para que sejam identificados, mas também não dá para vulgarizar, para dizer que tudo né? Se tudo porque aí você enfraquece o instituto, né? Caçando as bruxas, né? Usei um termo que não é técnico, mas que aí a comissão vai fazer o quê? Vai ficar o tempo todo fazendo isso. Então, a Suzana falou em outra pergunta da dificuldade, às vezes, da pessoa identificar que está sofrendo assédio, a importância de que todos estejam capacitados para compreender o que é assédio, do que pode ser, de atitudes que possam ser assédio, para que quando chegue um colega seu que está sofrendo, lá, por exemplo, nas diversas portas de entrada que a gente tem, poder ter essa sensibilidade de encaminhar para a comissão, poder avaliar, né, e poder ajudar essa pessoa que está numa situação dessa. Ter um profissional habilitado para fazer o atendimento. Isso, então isso pode vir da saúde, que a comissão trabalha com várias parcerias para poder ter esse auxílio, inclusive quando não é uma situação de assédio, porque estar em situação de assédio ou não, como a desembargadora Idelmar falou, muitas vezes a pessoa está num sofrimento moral ali, que pode não ter sido causado, né, pelo colega que gritou, por exemplo, que foi o nosso exemplo aqui, mas que a pessoa precisa ainda assim, né, de um acompanhamento. Ela precisa ajudar a passar por aquela situação de sofrimento moral que ela tem. Então é importante ter essas parcerias no setor de saúde, para poder encaminhar, para ouvir a pessoa, para acolher e poder dar os encaminhamentos para que depois ela possa ter mais saúde e uma melhor condição de trabalhar. Até porque eu imagino que essas condições, a pessoa que está numa situação de desconforto pelo assédio, ela não expõe isso de maneira fácil, nem na família, né? Eu acho que ela deve ser um procedimento que ela demora até abrir normalmente, ou para a esposa, olha, estou sofrendo um constrangimento no trabalho. É bem difícil porque a pessoa, assim, no primeiro momento, ela sente-se envergonhada do próprio sentimento. Ela sente-se envergonhada e ela se sente incapaz de lidar com aquele conflito que surgiu, e também vem um sentimento de... além desse sentimento, vem um sentimento de que aquilo que ela está dizendo não é reconhecido pela família, pelos colegas de trabalho, né? Então, assim, é bem importante que as pessoas saibam que as comissões, elas, né, cuja sigla é CPIAMAS, elas trabalham num processo totalmente sigiloso, né? A diretoria de informática aqui do Tribunal de Justiça, ela providenciou um programa que só as pessoas das CPIAMAS que estão atendendo o caso é que têm conhecimento, né? Nós, claro, como comissão, nós podemos dialogar sobre o caso, né? Mas o processo ele é totalmente sigiloso. Uma plataforma, ninguém do Tribunal de Justiça tem conhecimento e tem acesso, né? Para as pessoas assim sentirem tranquilidade, né, de chegar até a CPIAMAS para trazer uma eventual notícia de assédio. Entendi. Assim como aquele que é noticiado, né? É importante essa dupla confiança, né? Porque também, se vocês vão ouvir, né, no caso da universidade, ouve alguém e não é o caso, né, de qualquer forma pode ter, como esse exemplo que a gente está citando, de alguém que extrapolou, pode não ser necessariamente uma situação de assédio, mas é bom que a pessoa saiba que o outro não gosta de ser tratado daquela forma, né? Então, pode não ser o assédio, mas tem um caráter preventivo, né, à medida em que é acolhido tanto a situação de alguém noticiar se percebendo como assediado, assim como muitas vezes como coloca o outro na situação de assediador, né, mas não necessariamente é o caso. Porque é importante pacificar a situação, né? Vamos dizer assim, resolver aquele desconforto.
Na verdade, a gente tem várias situações, né? Tem as situações que são organizacionais, né? Muito relacionadas à cultura. A cultura já há uma cultura de né? tratamento. Isso, no serviço público, né? Já que você chamou a atenção, a gente tem a característica de que os assédios, eles costumam durar mais tempo, né? Eles costumam durar mais tempo porque nas organizações privadas a tendência é que o assédio ele tenha muito esse papel de fazer com que a pessoa se demita, né? Então, o assédio em organizações privadas ele é mais rápido para que a pessoa se demita com a maior brevidade possível, em geral, né? Na maioria dos estudos traz isso. Entendi. Até porque na iniciativa privada é mais barato ela se demitir a pessoa, né? Do que demitir a pessoa, né? Em muitos casos, grávidas, né? Mais barato que eu digo assim para a organização, né? Mas e olha em que interessante. organizações públicas, muitas vezes acontece, né? Tanto as situações de desqualificação, e aí, às vezes, as pessoas ficam no que a gente chama no jargão, na geladeira, né? Elas passam pelas situações de constrangimento, de retirada de autonomia, de equipamentos. Eu conheço várias pessoas que retornaram de licença ou de férias e não tinha mais computador, não tinha mesa, né? Você fica em situação de constrangimento porque quer trabalhar e não tem onde. Então, considerar esses aspectos culturais, muitas vezes as ambiguidades no serviço público, essas contradições, muitas vezes na cultura, na burocracia, por exemplo, nós temos nas nossas organizações, as grandes organizações, né, incluindo a universidade, a gente tem regras muito bem definidas, mas nós temos pessoas que lidam com as regras de diferentes formas, e se isso não é levado muito a sério, né, de repente cada um está fazendo do seu jeito, tem diferentes digamos, práticas políticas e não necessariamente partidárias, né? Com isso eu quero dizer política de uma forma geral, e isso muitas vezes torna paradoxal, né? O fato de você ter regras, normas, mas você tem muitas disfunções, às vezes, nos relacionamentos interpessoais, você tem muitos grupos de interesses, né? Você tem as questões de diferenças de gênero, né? Que a gente falou um pouco antes, né? O fato das mulheres ou denunciarem ou passarem por mais situações de constrangimento e humilhação, tanto que a OIT vai chamar a atenção da questão da violência e do assédio, e definindo ainda, né, especificamente a questão da violência e assédio de gênero, bem por causa disso, porque infelizmente as mulheres muitas vezes elas são muito mais ameaçadas, né, pelos fazendo dados. Uma diferenciação, uma especificação. Isso, ela tem desse essa tipo definição geral, certo. né, que agora trouxe um certo sinônimo para o conceito, ainda digamos que deve ser melhor lapidado, né, pelo que eu ouvi de pessoas que trabalharam mais nesses momentos finais, mas trazendo o fato de que as mulheres elas são mais ameaçadas pelas questões de violências e de assédio, né? Pelos dados, e que exige uma necessidade de que para que a mulher possa se manter mais no mercado de trabalho, é importante de se chamar a atenção, né? Eu não digo nem que é definir, porque a definição é aquela geral que a gente já tem, mas é trazer essa especificidade para a necessidade de considerar do nosso Poder Judiciário aqui, que eu acho que hoje mais de 50% dos servidores são do gênero feminino, né? Eu acho que mais de 50%, né? Sim. E eu imagino que uma situação de assédio ou um desconforto no trabalho possa causar um problema maior ainda para as mulheres, porque a mulher, além de dar conta do trabalho, ela ainda tem uma carga extra. Uma dupla jornada. Não deveria ser, né? Eu, como marido, tento me esforçar ao máximo para fazer o meu papel, mas acaba tendo. Esses dias a minha esposa falou uma coisa que eu não tinha me tocado, mas ela tem razão, da estafa mental. Porque às vezes ela está lá numa audiência, está lá no trabalho, e ela está preocupando, não, mas será que se eu chegar em casa tem compra? Né? Coisas que a gente quer dividir, mas naturalmente a mulher tem. Então eu acho que a estafa acaba sendo maior. E se tem uma condição de desconforto no trabalho, eu acho que isso prejudica ainda mais, né?
Só que esse naturalmente também é muito construído socialmente, né? Claro. É como a claro. questão, né? Naturalizado, né? Sim, porque daí como a mulher ficou nessa condição de menor poder, né? E aí é outra questão importante da gente ver, né? Que muitas vezes a mulher é maioria numérica, mas quando você vai ver os cargos de chefia, né, não necessariamente isso ocorre, porque tem toda uma cultura que foi sendo reproduzida, que foi sendo mantida, que ainda é difícil de romper por essa naturalização do papel do homem nos postos, nos cargos de chefia. Sim. Quando a gente fala... Perdão, interrompi? Não, quando a gente fala em assédio, a gente imagina só que é uma questão de chefe e subordinado, mas não, né? Ele também pode acontecer de outra forma, né? Entre colegas, né? Ele pode ser tanto horizontal e ele pode ser vertical, de baixo para cima também, né? Apesar de que a gente vê mais a do chefe para né, para o subordinado ou entre colegas, também pode acontecer dos colegas em relação ao chefe, mas é mais difícil de chegar, até pela questão da questão de chefia mesmo, de poder, que o chefe não vai ter coragem ou tem medo de denunciar que está sofrendo esse tipo de assédio e perder o próprio cargo, perder, né, a sua autonomia. Sim. Então é mais difícil chegar, mas é possível. Assim, por exemplo, acontece muito, daí a gente até pode estar já então das mulheres de casa de mulheres em ambientes que são muito masculinos, e vem a chefe mulher, ou muito nova ou muito mais velha, porque a mulher nunca tem a idade certa para estar numa posição de poder, né? Então os homens acabam às vezes não aceitando que uma mulher os chefie. É bem possível isso acontecer. E aí elas acabam provavelmente não denunciando, exatamente por essa questão de não demonstrar muita fragilidade. E aí isso acaba dando várias outras complicações, né, de sofrimento moral e psicológico bastante fortes, né, nessas pessoas, e adoecimento mental. Já para a gente finalizar, que o nosso tempo já tá encerrando, mas eu acho que é importante a gente não menosprezar, né? Antes da gente começar o programa, a gente estava falando até de casos... você citou como exemplo, né, professora, de assédio que a pessoa chega até o extremo. Sim, né, porque as consequências, se muitas vezes elas não são identificadas, de qualquer forma elas geram muito sofrimento, né? Então a gente tem aí desde aquilo que eu chamo de sinais, né, ou sintomas, né, aqueles sintomas mais gerais, consequências na saúde física, problemas de sono, né, problemas gastrointestinais, as hipertensões, até os sofrimentos por meio de depressão. Agora o burnout, né, considerado como diretamente relacionado às questões do trabalho, né, já um nexo causal bem definido. Infelizmente muitas ideações suicidas, né, muita ideia de cometer o suicídio, justamente pelo fato da pessoa dizer assim, eu não aguento mais viver desse jeito, né? Às vezes a família e os colegas entendem, mas muitas vezes, assim como ele está confuso, né, o restante também não entende, e ela se sente muito solitária. E infelizmente a gente tem vários casos, né, conhecidos ou relatados de suicídios ligados ao trabalho. Esses problemas às vezes são marginalizados, né? As pessoas não dão devida atenção, né? Acho que há um certo preconceito. Eu estou passando uma situação de assédio, né? Bom, você deixa para lá porque isso não é importante. E esse de não dar importante acaba realmente trazendo um problema grande. É um problema realmente cultural, sabe, Francis? E até que haja uma modificação na cultura e que se tenha uma crença de que precisa, né, não só cuidar do lado material do ser humano, né, mas principalmente do seu lado emocional, do seu lado mental, né, para que todas as pessoas possam trabalhar de uma maneira saudável, harmônica, né? Então, eu creio que é um caminho ainda a ser percorrido, mas eu acredito que o objetivo tanto do Conselho Nacional de Justiça quanto do nosso Tribunal de Justiça, ao criar, né, as CPAMAs, foi no sentido de dar o primeiro passo, né, para que haja essa mudança de cultura, né, para que se trabalhe na prevenção. Levar esse assunto realmente a sério e trazer essa cultura para o ambiente de trabalho, né? Senhoras, muito obrigado pela atenção,
pelos esclarecimentos. Eu quero mais uma vez agradecer aqui a presença da desembargadora Ildemar Meneguzzi de Carvalho, da Michelle, da professora Suzana. Muito obrigado aí pela atenção. A gente fica por aqui. Se você gostou do nosso episódio, eu peço então para que compartilhe com amigos, né? É importante também ativar o sininho da notificação para que no próximo programa do Conexão Justiça você seja notificado e seja bem-vindo aqui no nosso programa. Até o próximo.